certeza de quem ele era, primeiramente, e certeza de quem Deus era pra ele. Porque às vezes a gente esquece isso. E é isso que faz com que a gente perca a alegria. Então, se essa é uma verdade e uma convicção, não importa a situação, não importa o que esteja passando, Deus é Deus e eu sou quem Ele me chamou para ser. Então, essa convicção faz a gente passar pelas coisas de forma leve. Porque Ele fala, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, e aí Ele traz sempre algo que Ele faz por nós. Então, é ruim para os homens, aos nossos olhos humanos, carnais, pode até ser ruim, mas que seja ruim com Deus. Que seja um momento difícil, mas que Ele esteja. Graça e paz para você que está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Eu sou a pastora Larissa e vamos começar mais um Ser Filho Cast. Hoje nós vamos trazer um tema muito especial com uma pastora do nosso ministério, pastora Júlia. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Foi difícil da gente começar, mas Deus é por nós, deu tudo certo, graças a Deus. Tenho certeza que hoje vai ser sobrenatural e quem estiver ouvindo vai sentir a graça de Deus através da nossa vida, através da nossa conversa, que seja edificante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu também tenho certeza disso, por isso já convido você a compartilhar esse conteúdo com algum familiar, com amigo, já curta, comenta aqui também o que você achou do podcast. E, pastora, acabamos de viver algo extraordinário no sábado aqui no nosso ministério, o pré-lançamento do Única 2026. Para quem não conhece, o nosso ministério tem uma conferência de mulheres chamada Única. E esse ano, como todos os anos, a gente faz um pré-Única, onde Deus revela ali o tema ao qual nós vamos caminhar neste ano. E o tema revelado foi bem-aventurada. Que Meu palavra, Deus pastora! Só de lembrar o coração fica quentinho de lembrar do tema, da palavra. E eu acho esse evento tão importante, tão sobrenatural mesmo pra gente, que Deus ele faz um evento que o dia é sobrenatural. Você sente a presença de Deus do começo até o final, literalmente, da entrada até a saída. E Deus faz um pré-lançamento. Parece que pra gente ter um gostinho do que vai vir, né? especial. Tipo, você já sente que, nossa, Deus vai fazer algo forte. E eu já tô sentindo isso dias antes até do pré-lançamento. Imagina do dia em si. Então, a gente já sabe que vai ser maravilhoso. Isso eu tenho certeza. Desde certeza. quando foi revelado ali no discipulado, a gente já ficou com o coração queimando. Nossa, sim. E o tema é do evento de mulheres, né? Bem-aventurada, mas aqui nós não estamos falando apenas com mulheres, né? Estamos falando com Sim. homens, com jovens, né? Então, Jesus, ele nos ensina ali em Mateus 5 para que todos sejam bem-aventurados. Então, eu vou até direcionar a pergunta, pastora, não só para as mulheres, né? Mas para os cristãos em geral, né? O que é ser bem-aventurado? Como ser bem-aventurado? Eu gosto muito desse evento, do Única, porque eu acredito que Deus olha para as mulheres como parte que edifica. Então, quando ele entrega uma palavra, nós temos sempre uma palavra rema, né, no ministério, mas Deus ele entrega sempre uma palavra específica para as mulheres. E a mulher, na palavra de Deus, ela é colocada como aquela que edifica, né, como aquela que levanta, aquela que sustenta. Então, eu acho isso muito importante. E a palavra, por mais seja direcionada para mulheres, ela é para a edificação da igreja inteira. Então, Exatamente. é para nós, mas é também para eles, para os homens. É só inicia na gente, mas é para a igreja toda. E a gente vê isso em todos os temas. Parece que a igreja sofre a onda do Única, assim, porque sempre é determinada, forte e corajosa. Sempre Deus vem com palavras específicas para o nosso coração que vai impactar a igreja. E eu acredito que ser uma pessoa bem-aventurada, um cristão bem-aventurado, uma mulher, um homem, é uma pessoa que está satisfeita em toda e em qualquer situação. Que é uma pessoa completa, cheia, plena em Deus, em toda e qualquer situação.
nas mais fáceis e nas mais difíceis, naquelas situações tão difíceis que a gente passa, porque ser cristão, às vezes a gente acha que a gente vai se converter e nada mais vai Tudo é mil acontecer. maravilhas, Tudo vai né? ser mil maravilhas, não vou ter mais problema, não vou ter mais conta. E não é assim, a vida continua, né? E enquanto a gente estiver aqui, vão ter problemas. Então, mesmo na adversidade, é você encontrar um lugar, que é a presença, que te faz ser cheio. Que você é tão cheio que você se sente completo. E aí, se sentir completo te deixa feliz, bem-aventurado, alegre, aquele que é pleno, inteiro com qualquer situação. Então, acho que o cristão que ele é bem-aventurado é aquele que entende que a bem-aventurança ela vem do Senhor e não da situação e da circunstância. E hoje a gente tem tantas distrações, né, que faz as pessoas perderem o foco, né? Principalmente ali nas redes sociais, que é onde hoje a maioria das pessoas gastam a maior parte do tempo delas, né? E ali elas são bombardeadas com informações de coisas que poderiam deixá-las satisfeitas, felizes, né? Se você Uhum. conquistar isso aqui, você vai ser feliz, né? E aí vem É. a frustração. Então, como que a pessoa ela encontra essa bem-aventurança em Cristo? O que que ela tem que fazer, pastora? Eu acho que essa era, assim, que a gente vive, é uma era muito digital, igual você falou, e eu acho Uhum, que as pessoas em si, elas procuram isso. Elas querem se sentir completas, porque tem algo ali que falta, uhum, principalmente na diversidade, porque a diversidade não são só cristãos, mas todos passam. Então, na diversidade, a gente quer algo para preencher, para a gente se sentir bem. E aí, por isso que elas procuram, às vezes, um tempo ali que vai gerar uma dopamina no seu cérebro, seja uhum, no Instagram, seja em alguma série, algum filme, ou se preencher mesmo com outras coisas, coisas mundanas mesmo, coisas que são pecaminosas. Elas tentam preencher esse vazio porque elas não entenderam que a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento não vem de coisas, ou lugares, ou pessoas, mas vem do Senhor. E eu acho que para você receber, para você ser bem-aventurado, ser completo, se sentir assim cheio, é na presença. A gente uhum, encontra isso em Jesus, porque a palavra mesmo fala que aqueles que estão olhando para ele, eles estão radiantes de alegria. E não é porque a situação pede alegria, porque às uhum, vezes a situação vai pedir choro, tristeza, angústia, mas por ter o Senhor, independente da situação, é difícil, mas eu tenho a Cristo. Tá complicado continuar, seguir, mas eu tenho a Cristo. Então, pode estar caindo tudo ao meu redor. Se eu tenho Cristo, eu tô sobre a rocha. Então eu tenho a alegria, porque eu olho para Ele, não para as situações. é ter a convicção, né? Exatamente, exatamente. Não perder a fé, literalmente, né? Saber que ele está ali no seu momento difícil. Porque às vezes Sim. as pessoas elas pensam que Deus abandona elas, né? Uhum. Está passando, é igual Jesus ali Que ele na não tá cruz, né? vendo, né? E Que ele tá Jesus assim. estava recebendo todo o pecado da humanidade e ali ele se afastou de Deus. E ele falou: Senhor, me abandonaste? Às vezes a Meu gente, Deus, sim. né, vive um momento da vida e até questiona Deus, né? E ali é exatamente o momento que Deus está te testando. E aí, você vai Olha, lembrar de mim? essa passagem de Jesus, eu acho que é uma das minhas preferidas, de verdade. É a minha favorita. Pela crucificação em si, Uhum, mas porque eu vejo a parte mais humana de Cristo é nessa hora. Porque quando ele tá no caminho para ser crucificado, as pessoas estão falando diversas coisas contrárias para ele. Estão falando que ele não é o filho, estão falando que se ele fosse, ele faria assim, o assado. Se ele realmente fosse filho de Deus, aquilo não ia estar acontecendo com ele. E ali, Jesus nos ensina que, independente da situação, se é fácil, se é difícil, você tá num caminho de morte, que é o que é a via, né, de uhum, crucificação, mesmo se você estiver no seu pior momento, não significa que você não seja filho e não significa que você está vivendo exatamente o plano de Deus. Porque uhum, o plano de Deus para Cristo naquele momento não era sobre uma paz tranquila, uhum, mas a paz de que a vontade de Deus estava sendo feita, né? Porque ele tá ali sofrendo com dor, com uma cruz, com as pessoas o rejeitando, e ele se sente abandonado pelo pecado. E uhum, aí a gente vê que a bem-aventurança, ela não é pela situação, mas é por saber que Deus está lá. Então, ele está no meio de uma situação totalmente contrária, o pecado entra e aí ele para de ouvir Deus, porque o pecado ele é a separação, a morte. uhum, Então, quando a gente se separa, a gente não escuta mais Deus. E aí a gente perde a alegria, o contentamento. Então, naquele momento, não é que ele não era bem-aventurado, é porque ele não conseguia mais ouvir. Então, ele perdeu a alegria de Senhor, o Senhor me abandonou, e essa é a maior tristeza dele. E ele continuou. Por mais que
meu, é o pior momento. Ele fala, eu tô cansado, Senhor, por favor, se der, tira isso daqui, se possível, afasta esse cálice de mim. Ele fala isso, porque a situação pede, dá vontade. Quem não ia querer Né? fugir, descer da cruz? Eu não queria ia nem nem começar, ter eu ido. acho. Exatamente. Eu não ia nem ter saído do céu, mas assim, Cristo, obrigada, porque ele foi por nós. Mas ele veio. Por isso que ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu não, meu Deus, quem sou eu perto dele? Ele é maravilhoso. Só daí ele já prova o seu amor, né? Mas ele vem, ele tá no caminho da crucificação, tá em um momento difícil, e em todo tempo ele fala: Pai, se der, faz com que eu não passe, ou faz isso passar, me dá Livra outra de mim. estratégia, livra de mim. Mas no final ele fala: Mas, todavia, que seja feita a sua vontade. Porque Cristo entendia que o propósito dele era viver a vontade de Deus. Então, às vezes, eu posso estar passando por um momento difícil, um momento que às vezes eu não entendo por que eu tenho que passar, ou por que Deus está me fazendo viver dessa forma. E às vezes eu acho que quando a gente tá um pouco longe de Deus, longe assim, mesmo às vezes dentro da igreja, eu falo por mim, eu estou aqui sempre, eu vivo a palavra sempre, mas às vezes eu preciso me aproximar mais. E aí quando eu me aproximo mais, eu lembro, não é a vontade dele, então tá tudo bem. Não, ele tá comigo, é um plano de Deus, então tá tudo bem. Porque eu me lembro, e aí eu acho que quando Cristo falava com Deus, Pai, mas que seja feita a sua vontade, é porque ele lembrava, é a vontade de Deus. E aí isso manteve ele na cruz. Porque senão ele desceria. Se fosse pela carne, se fosse pelo homem, que era o que ele estava sendo ali, ele estava sendo homem, sendo 100% homem. Se fosse pelo homem, ele teria descido. Mas porque era a vontade de Deus, ele continuou. Então, num momento difícil, num momento adverso, contrário à alegria que o mundo prega, é você olhar e falar, é a vontade de Deus. E se eu amo a Deus, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Então, mesmo que seja um momento de morte, literalmente, porque ali era um momento de morte, a crucificação. Mesmo no momento de morte, ele era bem-aventurado, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. E o plano foi perfeito, porque ele passou por sofrimento, sim, mas depois dos 3 dias, ele ressuscitou. E além de ressuscitar, trouxe para nós a vida. Então, foi um plano perfeito. É que a nossa natureza humana, às vezes a gente não enxerga que é um plano de Deus, a gente não tem compreensão, né? Não, Deus está fazendo. E aí a gente sofre, quer sair, quer sair da situação, quer que não aconteça, mas é plano de Deus. Então, quem ama o Senhor, qual que é a dica para você se sentir bem-aventurado? Procure a Deus. Comece a buscar o Senhor. Mesmo quando tá difícil, mesmo quando tá doendo, mesmo quando você não quer viver, ora, fala com Deus. Esquece, às vezes podem estar falando ou fazendo com você o que fizeram com Cristo. Você não é o filho. Se fosse filho, isso não estava acontecendo com você. Se Deus te amasse ou se você amasse a Deus, isso não estava acontecendo com você. Talvez essa você já fala. Mas se você buscar a face de Deus, Senhor, às vezes eu falo, Senhor, por que me abandonaste? Eu tô passando por tudo isso, por que me abandonaste? E aí é sincero, é verdadeiro. Quando a gente abre para Deus, ele mostra o plano. E aí, só de saber que ele está, significa que o plano está. E é certo que nós venceremos, porque no final de toda a dor, Cristo subiu, foi crucificado. E no pior, acho que no ápice da dor e da morte, ele fala, está consumado. Tá feito, Está concluído. Tá concluído, tá feito. E aí isso traz paz pro meu coração, porque no momento mais conturbado, Deus já fez, ele já cumpriu o plano. Então, o que mais Deus pode fazer por mim? Já tá feito. Então, independente da situação, eu tenho a crucificação, eu tenho a cruz, eu tenho a morte que ele fez por mim. Então, eu sou bem-aventurada porque eu tenho o Senhor. Então, acho que esse é o segredo. A gente buscar a Deus. Às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente tá aqui, só que no momento difícil, a gente tenta esconder o momento difícil e tenta esconder a dor e fingir que tá tudo bem. Deus não quer isso. Ele quer a sinceridade. Ele quer que nós sejamos verdadeiros, leais. É isso que Deus tem pedido, né? Um amor leal. E Ele nos ama com amor leal. E aí, a nossa parte de filho é amar de volta. É dividir, é falar. Senhor, tá difícil. Senhor, não tô te ouvindo. Senhor, eu quero te escutar. Dividir. Porque quando a gente divide, a gente partilha e Ele se revela pra gente e a gente se revela pra Ele. Acho que esse é o segredo. E a gente não é pecado, né, gente? Sentir, chorar, né? Sentir o momento. Porque às vezes a pessoa acha que, nossa, tô passando por uma situação, então eu tenho que ser... Eu tenho que ser forte, tenho que ser crente, não posso sofrer. Não, a gente não é um robô, a gente vai sofrer, você vai chorar. Porque Jesus, diversas vezes, né? Ele é maravilhoso porque ele mostra quando ele tá triste, quando ele tá angustiado. Nessa oração mesmo, antes da cruz, né? Ele mostra, ele entrega, né? Então, Pai, afasta. Não é errado, né?
mas a gente A precisa... gente tem esse sentimento de que é errado. Porque É, às vezes a gente olha de fora, porque a palavra fala isso, né? Pra gente não demonstrar, porque a demonstração da nossa fraqueza tem que ser para o Senhor. uhum. Às vezes, quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente demonstra pra tudo e pra todos, Nossa, meu menos Deus, isso é muito pra importante que Deus. você tá Então, falando. olha como isso é importante, porque às vezes a gente demonstra pra alguém, ou a gente fica abatido, triste. É igual ele fala quando a gente tá passando por um momento de jejum, de separação, ou algo assim, você fica abatido, com carinha de, nossa, tô na peleja, tô no vale da Quer sombra. mostrar pra Quer todo mundo. mostrar que tá mal, mas assim, quem tem que saber das nossas dores é o Senhor. E não é vergonha, Exatamente. não é algo ruim. E é algo que a gente tem que aceitar, falar com Deus. Não aceitar a nossa dor, mas aceitar que Ele está no controle. Uhum. Porque aí eu Entregar, tenho né? liberdade para entregar para Ele. Senhor, tá doendo. Senhor, não tô gostando. Senhor, tá me machucando. Tal situação. Porque eu acho que a graça de Deus é ser revelado para nós. Então, essa é a graça, é ter acesso. Ele Uhum. morreu literalmente para que eu tivesse acesso. Como eu não vou acessar? E o acesso não é algo limitado, porque antes de eu conhecer a Deus, antes de eu me envolver, ter um relacionamento com Deus, eu tinha ele muito distante. Então, acho que essa é a maior diferença de eu antes e depois de Cristo. A diferença é que eu não conhecia a Jesus. Então, antes eu tinha ele como muito distante. Tipo assim, Deus é bom? É, ele existe, ele é bom, O ele dono de governa tudo, tudo, poderoso. poderoso, sobrenatural. Mas lá, longe de Uhum. mim, ele não tinha parte comigo. Tipo, ele é maravilhoso, cuida de mim, de longe. E Uhum. esse não é o papel de Deus. Deus, ele é um Deus de perto, um Deus de mesa, um Deus que senta, um Deus que ouve, um Deus que divide, um Deus. Meu Deus, meu Meu Deus. Deus. Ele é o meu Deus. Ele é um Deus de tão perto, que ele quer me ouvir. E quando eu senti esse amor de Deus, eu fui tão constrangida, assim, como um Deus tão grande, poderoso, que governa tudo, cuida de mim, se preocupa com as minhas dores, com as coisas que acontecem comigo. Como um Deus tão grande se preocupa com algo tão pequeno? Uhum. Porque quando a gente começa a olhar para a grandeza de Deus, e aí é o segredo de olhar e se esforçar para estar na presença, porque quando você começa a olhar para Deus, olhar para a grandeza de Deus, para a presença, parece que os seus pequenos problemas vão ficando cada vez menores. Porque assim, Uhum. o que é essa situação perto da Daquilo presença que de você... Deus? Perto do quanto ele é. E aí, quando ele fala, eu sou o eu sou, é porque ele é tudo isso. E aí, quando a gente entra na presença, parece que todo o restante não tem mais importância. É importante, sim, a nossa família, nosso trabalho, nossa vida, né, cotidiana Uhum. normal, mas a presença, ela é muito mais. Então, por isso, quando eu tô olhando para ela, meu rosto fica claramente radiante, porque eu tenho a presença. Então, os problemas se tornam muito menores, Pequenos. né? Eles têm Que, a importância que realmente têm, que é nada perto do que o Senhor é. que tem uma música até de criança, né? Meu Deus é um Deus grandão. É, Então, tá tudo bem, meu tá Deus, é tudo um Deus bem. grandão. Você iniciou falando de não mostrar, né, para as pessoas. Eu até lembrei de Cristo, assim, quando ele recebeu a notícia que João foi decapitado. E ali na Bíblia, Cristo mostra estar abatido, estar triste. Ele até sobe ali no monte para se isolar, eu acho que para chorar na presença de Uhum, Deus, né, para se sim. derramar ali. Mas chega a multidão querendo ouvir Jesus, né, querendo ter o contato com ele. E vem essa cena na minha cabeça. Eu imagino Jesus respirando fundo Vai dar tudo certo. e vamos lá atender o povo, né? E ali o Sim. povo ficou maravilhado com os ensinamentos, com o que ele estava falando. Então, ele não mostrou abatimento nenhum, né? E as pessoas foram tocadas. E isso é muito importante que você falou, porque às vezes a gente está pregando sobre Cristo para alguma pessoa, mas estamos passando por uma situação contrária, Muitas vezes. adversa. E aí, se a gente fica abatido, a pessoa vai olhar, meu Deus, por que eu vou seguir Jesus se essa pessoa tá assim? Não, Tipo, não não vale a tem, né? pena. Não vale a pena. Então, é muito importante isso, a gente se derramar, chorar o que tem que chorar na presença de Deus, Porque ele mas consola também, né? é, Nos momentos difíceis, nem sempre a situação que a gente vai apresentar para o Senhor vai ser resolvida no mesmo instante. Às vezes uhum, não vai ser resolvida e tá tudo bem, mas é dividir com o Senhor. E eu olho sempre quando você vai ler, né, o histórico de Jesus aqui, tudo que ele viveu, tudo que ele fez enquanto esteve aqui,
Eu gosto muito de ver que ele tá sempre falando com Deus, sempre. Todos Uhum. os momentos ele sai e tá lá, tipo assim, acontecendo uma bombardeio de coisas e milagres, e Jesus foi Foi orar, onde? e Jesus subiu o monte, às vezes sozinho, às vezes com alguém, mas ele tava sempre indo atrás da presença, porque Uhum. o monte era um lugar declarado de adoração, então ele subia lá para falar com Deus. E quando ele se entregou, ele rasga esse véu para que em qualquer momento, em qualquer lugar, eu tenha acesso. Então hoje eu não tenho que subir o monte para ouvir e dividir com Deus. Se eu fechar o meu olho, ou se eu nem fechar o olho, se eu só pensar e dividir e falar, ele vai me ouvir e eu vou ter acesso. Então, olha o quão poderoso é isso, que fortalecia o ministério de Jesus, era a unção que ele tinha, mas era a unção que ele buscava através de oração, através de tempos com Deus, através de oração, através de dividir, de Uhum. falar com Deus, às vezes de procurar um direcionamento, o norte do que seguir, para onde ir, e tudo isso vinha através da voz de Deus, que era a oração. Então a gente precisa olhar para esse costume de Cristo enquanto Uhum. homem e replicar enquanto homem que eu sou. Então, em todo momento, no momento difícil, no momento bom, quando o ministério tá maravilhoso, ou quando você tá começando, ou quando tá chovendo lá fora, ou quando não tá, mas você se separar, orar, falar com Deus, dividir e ver qual que é o plano dele. Porque às vezes a gente tá na maior situação e muita coisa acontecendo, a nossa própria mente não sabe para onde ir, o que fazer. Quando a gente para, apresenta para o Senhor, fala em oração, divide com Ele, parece que as coisas funcionam assim, elas Clareia. só se clareia, vem, a gente joga luz sobre elas. E aí as coisas funcionam, porque o Senhor está lá. A Isso gente dá não pode paz, né? a gente não pode esquecer que Jesus falou que ia deixar um auxiliador, que é o Espírito Santo, né. Então Exatamente. ele está aqui justamente para isso, para a gente falar: "Espírito Santo, e agora? Conselheiro. Espírito Santo, eu estou aflito, me ajuda a vencer isso", né. Exatamente. É E essa é a bem-aventurança, né? Tipo assim, nossa, como eu sou agraciada, como eu sou feliz de ter o exatamente. Espírito E Santo. você até falou, a gente não precisa mais do monte. Isso, gente, é um Gente, privilégio. o Ou milagre, uma o honra para nós. milagre. Não, Meu Deus. imagina, a gente não precisa mais. Não que não seja importante, é importante estar nos templos, nas igrejas, subir ao Sim, monte é importante, mas hoje você não precisa. Para se conectar com Deus é só falar uma palavrinha: Pai, eu vou a Ti em nome de Jesus. E sim. começa seu diálogo com Deus. E, assim, o acesso mais sobrenatural, eu acho, com o Espírito Santo, é claro, é na igreja, é nos momentos de comunhão com os irmãos, é num culto, é em momentos, assim, um encontro. São momentos que a presença está declarada, o Senhor vai estar aqui, é certo. Uhum, Então, se você vier, você vai ser tocado. Mas eu acho que o mais sobrenatural é quando você tá nos seus dias comuns, dias normais, rotina natural, e você vê a presença dele, você sente, você consegue parar e sentir quando você tá lavando a louça, quando você tá limpando a casa, ele tá lá. Então, são nesses momentos que eu acho que mora o sobrenatural de Deus, porque ele não precisa de um templo, ele não uhum. precisa que alguém conduza a presença dele, ele não precisa que eu crie um ambiente perfeito, luzes, som, às vezes fumaça, ele não precisa de uma banda maravilhosa. É legal a estrutura? É maravilhosa, mas é muito bom a presença simples, porque ele é Só simples. você e ele. É, ele só quer eu sinto como um amigo mesmo, ele quer te ouvir, ele quer te entender, ele quer dividir com você, e eu tenho certeza que ele tá em todas as situações, ele tá Uhum. lá, e eu sempre falo isso pra ele: "Senhor, eu sei que você viu, eu sei que você estava lá comigo, mas eu quero dividir, eu quero que o senhor saiba, eu quero saber o que que você acha dessa situação, como eu devo agir, o que o senhor faria se estivesse aqui no meu lugar, eu quero saber a opinião de Deus", então por isso que eu divido com ele. E ter essa oportunidade de ter um pedaço de Deus Dentro, perto, meu meu Deus. Deus, meu Deus. E temos que lembrar que nós somos noivas de Cristo, né? Então vamos pensar aqui em um noivado humano mesmo, né? Uhum. Para você casar, você vai buscar primeiro ter uma intimidade, conhecer a pessoa, né? Sim, Você vai compartilhar as coisas com essa pessoa que é, antes do casamento, o seu amigo, né? Ou sua uhum, amiga. E é a mesma coisa com Deus. Então, da mesma forma que nos relacionamentos aqui terrenos, seja ele entre um homem e uma mulher, ou entre pais e filhos, amigos, sim. a gente tem que olhar para Cristo assim, dessa forma. E eu Até acho mais, que né? é mais ainda. Eu acho que a intimidade é algo, é o que sustenta, sabia, o relacionamento. Porque quando a gente constrói intimidade, primeiro, a gente divide com a pessoa, a gente se mostra.
Então, Paulo fala sobre isso, sobre ser plenamente conhecido, conhecer ele plenamente e ser plenamente conhecido. Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente gera intimidade com alguém, não é de um dia na semana ou uma vez no mês, é algo diário, de Uhum. conversas todos os dias, de dividir todos os dias. E às vezes, eu falo por mim, quando eu soube que Deus me amava de forma pessoal, porque assim, eu já tinha escutado, Deus é amor, Deus te ama, Jesus te Uhum. ama. Essa frase, para-choque de caminhão, né? Sim. Todo mundo já ouviu. Mas quando eu entendi que Deus me amava de forma pessoal, tipo assim, ele não amava, ele ama a humanidade. Não, ele ama a Júlia, ele ama a Larissa, Uhum. ele ama cada um de forma pessoal. Ele decidiu amar você de forma específica. Quando eu entendi esse amor, me constrangeu tanto, porque eu olhava pra mim, pra dentro de mim, e pensava, meu Deus, como ele pode amar as coisas ruins de mim? Mas ele amava, ele decidiu me amar. E aí, quando eu vi que ele tinha decidido me amar, eu decidi amar ele. Então, eu comecei a dividir com ele as mesmas coisas que eu sentia, às vezes, vergonha Uhum. nossa senhora, eu não quero que você saiba disso. Tipo, mas não dá pra se esconder de Deus, ele já sabia. Então, eu dividia, Senhor, ó, eu tô errando nisso, tô pecando nisso, não tô conseguindo fazer tal coisa, me ajuda, porque eu quero te amar. E aí, essa intimidade vai fazendo a gente chegar mais perto de Deus, mais perto, mais perto. E o legal da intimidade é que quando você dá ela, quando você começa a ter essa intimidade com Deus, ele aceita, viu? E é uma beleza. Porque a intimidade, ela dá a oportunidade para que ele nos corrija também. Porque a gente não vai corrigir alguém que a gente não tem intimidade. Não Exatamente. tem como. Eu chegar e corrigir a sua filha, por exemplo. Eu não vou Uhum. ter a mesma intimidade que você tem com ela. Ela, isso de mãe é real, porque a minha mãe, se ela me olha, eu sei o olho que ela tá olhando pra mim. Porque é intimidade, são anos que eu vejo o mesmo olhar, então eu já Uhum. entendo. Com Deus é igual. Tipo, tem olhares, tem jeitos que ele fala comigo que eu, opa, já entendi, tô errada, vou mudar. Ou não, não, tá certo. Porque você vai tendo intimidade, vai dividindo, vai ouvindo. E aí, cada vez mais a voz de Deus vai ficando mais clara, porque você vai dando intimidade, vai escutando, vai procurando ouvir. E isso faz diferença, E é né? até legal você falar isso, porque às vezes uma situação contrária que nós estamos passando é esse puxãozinho de Deus, né? É. Porque você buscou tanta intimidade, mas ele está vendo algo em você que você não está vendo, que precisa melhorar, que precisa se Uhum. aperfeiçoar, né? E aí Deus vem com a sua correção de um pai que ama e corrige. E você precisa aceitar de bom coração, ser Sim. bem-aventurado, Sim. feliz, porque Deus E está se te corrigindo. perguntar, porque eu acho que uma pergunta que eu aprendi a fazer com Deus, que Deus me ensinou assim, de forma dura, mas que eu aprendi. Eu parei de perguntar para Deus, por quê? Por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu? Mas por que só eu? Porque tá Uhum. todo mundo de boa e eu tô passando por tal situação. Por quê? Por quê? E eu comecei a perguntar para Deus de verdade, para quê? Senhor, para que eu tô passando por isso? O que que o Senhor quer com isso? O que que é para eu mudar? Que é para eu olhar e ser diferente, fazer diferente? O que o Senhor quer com essa situação? Porque eu acredito que nada vai acontecer aqui se não for para o meu bem. Então, Uhum. eu tenho que declarar esse versículo e direcionar a minha mente mesmo, moldar a minha mente para tudo vai cooperar para o meu bem, e isso é uma verdade para mim, então tudo vai cooperar. Ah, mas não faz sentido, a situação não vai te trazer nenhum bem. Vai, vai. Mesmo que seja pior, vai ter que trazer, porque está Vai. escrito. Então, se o Senhor me prometeu, é certo. Então, tá certo que vai acontecer. Mesmo na pior fase, na pior situação, eu olho e falo: tá bom, Senhor, pra quê? O que que o Senhor quer com isso? O que que é pra eu fazer? Qual o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha? Como é pra eu agir? Porque às vezes as situações acontecem para nos levar a ser quem Deus quer que a gente seja. Porque eu fico Exatamente. pensando, desde quando eu me converti, passei por muitas coisas. Se eu não tivesse passado por toda a minha jornada, trajetória, eu não seria quem eu sou hoje. Então, tudo que vem ou que vai vir ainda, que eu tenho certeza que as pelejas, as lutas não Até Jesus acabaram, voltar. não acabaram, até ele voltar, eu vou passar, que eu olhe para essas situações não como, por quê? Eu te adoro, eu te amo, eu tenho intimidade com você, por que que eu tô passando por isso? Mas não, olhar para as coisas como, meu pai não me faria mal. Uhum. Então, a situação é má, a situação é ruim, mas eu amo a Deus e isso é o que importa. Se eu amo a Deus, tá tudo bem. Então, algo eu vou aprender com isso. Nossa, vai me fazer mal, vai me adoecer, vai.
vai ser difícil, mas eu vou aprender algo com isso, nem que seja aprender a ser grata. Porque às vezes as situações acontecem e a gente aprende a valorizar as coisas, a ser grato Uhum. pelas coisas, a ser grato pelo Senhor. Então, que a gente olhe para as situações não como por quê? Por que isso está acontecendo? Mas para quê? O que o Senhor quer? O que eu posso fazer? Meu Deus, Como eu que posso maravilhoso. melhorar? Como eu posso ser diferente? Quem o Senhor quer que eu seja? Como é para eu agir? Eu acho que essa é a chave, assim, para você não olhar mais para as situações para te paralisar, Uhum. mas pelo contrário, para te impulsionar a viver algo novo, algo diferente, algo além, porque é Deus querendo te subir de nível. Então, se a gente olha e começa a murmurar as situações, ou ficar preso naquele destino assim, ó céus, ó vida, ó meu Deus, a gente fica paralisado e não consegue mais se mexer, não consegue avançar. Então, não deixa isso paralisar, mas faz com que isso te impulsione, assim, não, é agora que eu vou adorar a Deus, é agora que eu vou levantar altares, é agora que eu vou me posicionar, é nesse momento difícil que eu cresço, amadureço e vivo o que Deus tem pra mim. Essa é a palavra que você falou agora, amadurecimento, né? Porque Sim. o porquê vem muito de criança, né? Quando você É. é criança, você fica, por quê? Por que eu não posso? Porque Por tá quê? com. Sabe? Você se vitimiza. Mas com o tempo a gente entende aquilo que os pais estavam falando e não passa mais a questionar o porquê que os pais estão fazendo aquilo ou o responsável, né? Mas Pelo a contrário, a gente gente entende, né? entende e fala, posso fazer também então agora? Pra que eu vou fazer isso agora? Exatamente o que você está Uhum. falando. Então, a gente precisa adquirir essa maturidade espiritual, né? Talvez tenha alguém nos ouvindo, nos assistindo, que seja até velho já ali na igreja, mas ainda está vivendo essa fase do porquê. E aí, então, Sim. como que ela faz para sair dessa fase e ter esse amadurecimento? Olha, eu penso, quando eu olho pra Jesus, eu me lembro de quando ele sofreu, quando ele foi batizado. E aí, nesse momento de batismo, ele é batizado, e eu acho que é um dos momentos mais, sim, uou, do Uau! ministério dele. Porque, meu Deus, Deus mandou uma pomba do céu. A gente esquece de olhar literal, né? Deus mandou uma pomba do céu e Só para falou. enviar o Espírito Santo ali. E ele falou dos céus, esse é o meu filho. Não só meu filho Amado. amado, de quem eu me Para agrado. mim, a melhor frase de Deus é isso. Meu O Deus, agrado. Porque meu Deus. amar, a Acho gente que esse é o olha. objetivo. Porque igual você falou, Deus ama o mundo. Então o amor, né, ele já transbordou para todos. Uhum. Mas quando ele se inclina para falar, me agrado, Meu gente, Deus. você subiu de Não, você nível. ganhou. Você zerou o game. Você ganhou. Já era, acabou. Eu acho que esse era o objetivo. O ministério de Cristo era esse, ser amado. Agradar o coração de Deus. E o meu tem que ser esse também. Eu tenho que procurar ouvir isso de Deus. Assim, essa é a minha filha, que eu amo, e eu me agrado dela, do que ela faz, do que ela pensa, do que ela fala. Então, esse é o nosso objetivo. Só que aí, nesse momento do auge de Cristo, que quando ele é revelado que ele é o Filho, que o Senhor ama ele, que ele se agrada dele, depois disso, Jesus é tentado. Então, às vezes a gente acha que as situações, as situações ruins, não vão vir para quem é cheio de Deus, Uhum. para quem é amado por Deus e para quem agrada a Deus. Mas vão sim. Bom, Se Jesus passou por isso, por que eu não passaria? Então, depois de Jesus ouvir tudo isso, ele foi tentado. E aí foi tentado por Satanás. Satanás tentou de diversas formas. E ele com fome, já dias no deserto, já estava já... E continuava sendo tentado. Mas ele foi firme, foi fiel. Porque ele sabia que ele era amado. Ele agradava o coração de Deus. E isso não podia afetar quem ele era. Ou não poderia deixar com que ele cedesse. Porque o que Satanás faz é criar situações para que a gente comece a ceder em agradar o coração de Deus. Então, eu sinto fome, minha natureza humana, eu sinto fome, eu sinto dor, eu sinto coisas. E aí, ele pegar esses sentimentos e fazer com que a gente paralise. Tipo assim, não, então eu vou ceder ao que Satanás tá falando pra mim, as mentiras que ele fala pra mim, e aí eu começo a desagradar o coração de Deus, e aí cada vez mais eu vou ficando longe, e não ouço mais. Então, quando eu tô em um momento assim um momento difícil, desafiador, quando eu tô no deserto, né, igual a gente fala, que eu saiba olhar para situações como o Senhor está me sustentando. É difícil? É deserto? Mas ainda é com Deus. Naquele momento, Jesus recebeu o Espírito. O Espírito Santo estava com ele, como uma pomba desceu sobre ele. O Espírito estava ali. E o Espírito é o que faz a gente vencer
as oportunidades de Satanás. Porque quando Satanás veio com a proposta, Cristo vinha com a palavra. Então, ele precisava ter essa intimidade. Ele é o verbo, ele sabia, conhecia, mas ele precisava ter ela Colocar de em forma prática, né? íntima para saber praticar. Não só de saber de ouvir falar, mas de praticar. Então, a mesma coisa com o povo que foi liberto de um regime de escravidão, estava no deserto, passando por um processo, eles começaram a reclamar, a olhar como, nossa, mas como assim esse maná? Não quero esse maná que Deus está Já mandando. cansei de Não pão. quero esse sustento que Deus está mandando. E a gente começa a questionar tudo. Tudo parece ruim. Quando a gente está com o coração ingrato, longe, tudo parece ruim. Toda a situação é péssima, tudo acontece só com a gente, tudo começa a ser ruim. E aí a gente para de olhar para Deus e agradecer, a ser grato. Meu Deus, tinha maná. Deus mandava um maná. E aí parece sobrenatural, porque aconteceu lá, mas acontece hoje. Deus manda maná para mim, é que eu não consigo enxergar. Todos os dias Deus manda o meu acordar, eu consigo me levantar, eu levanto, eu consigo me alimentar, eu consigo tomar um banho, eu consigo agradecer a Deus, eu faço tudo. Então, como não ser grata com esse maná que Deus me mandou? Então, as pessoas naquela época, elas não conseguiam ser gratas. E hoje não é diferente. Se a gente para de olhar como Deus está me sustentando, Deus está mandando o meu sustento, Deus está cuidando de mim, me fazendo passar por um processo para chegar em uma terra que é prometida para mim, que é certa, eu começo a reclamar e fico paralisada. Aí eu não consigo mais andar. E aí, ao invés de ficar 40 dias, eu vou ficar 40 anos na mesma lição de Deus, porque eu não aprendi a ser grata. Então, eu acho que o meu conselho para alguém que está passando por uma situação difícil, contrária, que talvez não esteja enxergando o Senhor, busque a voz de Deus. Se separa e busca a voz de Deus. E para buscar a voz de Deus não é difícil, porque o que ele mais quer é se revelar para você. Então, busque a voz de Deus. Olhe, mesmo que você tiver que fechar a porta do seu quarto, ficar só você e ele, mas procure o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda a entender o que está acontecendo. E se eu não conseguir entender, me ajuda a passar por isso. Me ajuda a olhar com olhos gratos. Me ajuda a olhar com olhos de objetivo. Tipo assim, onde o Senhor quer me levar com isso? Por que eu tô passando por isso? No sentido de pra quê, né? Pra que eu tô passando por isso? O que o Senhor quer de mim lá na frente? E aí, quando a gente começa a olhar com esses olhos de amor pro Senhor, começa a dividir com Ele, eu acho que esse processo, esse deserto, ele acaba, mesmo que desconfortável, existe conforto, porque o Senhor vai estar lá. Então, o dividir faz diferença. Você saber que o Senhor está lá faz diferença. Se o povo conseguisse olhar para o céu e ver que tinha uma nuvem guiando de dia e de noite também tinha uma guia de Deus, as pessoas ficariam tranquilas, mas elas esqueceram que era o Senhor e ele estava lá. Então, hoje em dia não é diferente. É o Senhor e ele está aqui. Ele está regendo os nossos dias. Esquecer que ele tem um plano é viver sem esperança. Quando a gente esquece que Deus, ele nos ama e tem um plano para nós, a gente vive sem esperança. Porque eu não tenho esperança de que ele tá comigo, eu não tenho esperança de que ele tem um plano, não tenho esperança que ele tem esperança sobre mim. E aí eu perco o objetivo, o propósito. Então, é lembrar, Deus, ele tem um plano e tem a esperança de que ele nunca faria ou teria algum plano para nos fazer mal. Pelo contrário, ele tem planos de dar um futuro, tem planos de esperança, assim como ele fala lá em Jeremias, sou eu que conheço os planos. Então não cabe a nós conhecer, mas cabe a nós confiar. Ele que tem o plano, eu confio no Senhor. Como não confiar em um Deus que me amou tanto? Então, eu confio no Senhor. Por confiar nele, tá tudo bem. O plano é dele. Então, eu sou alegre, sou completa porque ele cuida de tudo. É ruim? Pode ser, pode parecer. Mas para mim, no final, vai ser bom. Porque eu tenho ele. Então, isso é suficiente. O plano de Deus é maior, muito maior do que o nosso. E você estava falando de Jesus no deserto, ali mostra o quão bem-aventurado ele era, porque a presença do Espírito Santo para ele supriu absolutamente tudo. A fome, o passar frio, o calor ali do deserto e várias outras situações. Então, ali a gente vê exatamente o ápice do que a presença de Deus significa pra gente, né? Na nossa vida. E ali, né, as pessoas falam, mas Jesus era Deus. Não, gente. Ali no deserto, Jesus era 100% homem. Ele tinha deixado a sua glória. Ele era 100% homem porque antes desse momento, ele falou pra João, não, é necessário. Exatamente. Não, é necessário você me batizar. Eu preciso morrer. Tipo assim, meu Deus, eu preciso ser homem agora. Eu preciso que você me batize. Porque era necessário ele mostrar pra gente que ali ele era 100% homem. Ele só teria o Espírito. Tipo,
Só teria o Só. espírito, só o que a gente tem hoje. Tudo. Só tudo que a gente tem hoje, só isso. Então é necessário. Eu sou só um homem, mas eu tenho o espírito. Então Uhum. isso me deixa alegre, me deixa bem-aventurado. E quando eu olho para a palavra mesmo, quando eu penso no sermão mesmo que Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? Eu acho que Deus ele é muito pontual, ele é muito detalhista, muito certeiro, né? Muito Uhum. objetivo. E eu acho que quando ele faz esse sermão pro povo, e levo até hoje, porque eu acho que o que ele escreveu lá faz todo sentido. Parece que ele escreveu agora pra gente. Por isso que a Bíblia Porque fala que a palavra é viva e é eficaz. viva, ela é viva. E quando eu penso no que ele escreveu lá, ele fala sobre as bem-aventuranças e vai falar de diversas situações, né, diferentes. Bem-aventurado é aquele que chora. E aí ele começa a falar das bem-aventuranças. E aí, para quem não sabe, o bem-aventurado é uma pessoa alegre, né, completa, como a gente Isso. falou no começo. Então, ele começa a falar, e pra gente, pra uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece a presença, se você perguntar pra ela, o que é alguém feliz? Alguém que tá completo, que tá se sentindo satisfeito com a vida, que tá bem. A pessoa vai falar, acho que várias coisas boas. Tipo, é uma pessoa que tá bem o tempo todo. Vamos falar coisas alegres, né? Uhum. E aí Jesus vem com um sermão que ele fala, não, bem-aventurados são os que choram. Que Bem-aventurados contradição é essa, Senhor? bem-aventurados são os pobres de espírito. Como assim? Como assim os alegres são os que choram? E aí ele completa, cada fala que ele vai falando que parece aos nossos olhos é horrível. Como assim é bom chorar? É ser pobre de espírito? Senhor, não faz sentido. Mas não tem Como aqui assim são os riquezas humildes da que terra? são bem-aventurados? Não entendi, achei que eram as riquezas. E pra gente, pra nossa carne, pro nosso humano, é loucura, porque você olha, Uhum. não, Senhor, isso não é alegria, acho que você confundiu. E a Mas última ainda que ele fala, bem-aventurado vocês, que por minha causa Meu Deus. forem perseguidos, caluniados. Meu Deus do Meu céu. Deus, que contradição Que é essa? Eu contradição. vou ser Como assim feliz te se servir você... aí? E aí a Mas gente volta lá na cruz de novo, né? Ele passou por todo aquele processo sendo caluniado e ele estava ali, ó, sendo feliz. Feliz porque Porque estou sendo ele tinha agradável a certeza Deus. de quem ele era, primeiramente, e certeza de quem Deus era pra ele. Você chegou no ponto-chave aqui. Porque às vezes a gente esquece isso. E é isso que faz com que a gente perca a alegria. Porque quando eu esqueço quem eu sou, porque se naquele momento Jesus começasse a prestar atenção e dar ouvidos para as pessoas que diziam que ele não era o filho, ele ia esquecer de quem ele era. Ele era o filho. Mas as pessoas diziam que não, as pessoas diziam, mas isso não importa. Não Ele importa o era que o filho. dizem. Essa é a convicção. Segunda convicção, Deus estava com ele. Mas a situação, mas ele tá sendo pregado na cruz. Ele tá ele tá suando sangue de agonia, mas Deus é Deus e Deus é o Senhor da vida dele. Então, se essa é uma verdade e uma convicção, não importa a situação, não importa o que esteja passando, Deus é Deus e eu sou quem ele me chamou para ser. Então, essa convicção faz a gente passar pelas coisas de forma leve. Uhum. E aí, quando ele fala sobre essas bem-aventuranças, que ele fala tudo isso, quando você vai ler no detalhe, ele fala uma por uma, né, dessas coisas que aos nossos olhos humanos são ruins, mas ele traz um contraponto sempre. Porque ele fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, e aí ele traz sempre algo que ele faz por nós. Uhum. Então, é ruim para os homens, aos nossos olhos humanos, carnais? Pode até ser ruim, mas que seja ruim com Deus. Que seja um momento difícil, mas que ele esteja. Uhum. Eu prefiro passar 1000 dias chorando e sendo consolada, porque eu sei que o meu espírito vai estar bem, do que passar um dia em plena alegria, uma falsa alegria de sorrisos e fingindo que estar bem, de dia leve, e depois ter torturadores. Porque Uhum. isso não faz sentido, e é o que Satanás faz. Ele promete coisas, ele gera um cenário que ele fez com Jesus no deserto. Não, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos serão seus. Ele cria Olha as um maravilhas. cenário, uma mentira, para que a gente ceda num momento difícil, um momento ali frágil, a gente ceda e aí passe a desagradar o coração de Deus. Então, quando ele vem com esse cenário de mentira, não, mas é um momento bom, é uma alegria, uma falsa alegria, você vai ser bem-aventurado, olha como você é próspero. E a Uhum. prosperidade sem Deus não é Não é prosperidade. nada. Então, em todos os sentidos, no sentido financeiro, de relacionamento, tudo. A prosperidade sem Deus, ela não é nada. E a bem-aventurança, a alegria sem Deus, ela não existe, literalmente.
literalmente, porque é um fruto do Espírito. Então, quando eu penso que eu só tenho dele, eu só consigo tirar a alegria do Espírito, porque é um fruto dele. Uhum. Então, se eu não tiver ele, logo eu não Não terei alegria, vai ser passageiro. E eu já passei por isso, porque antes de conhecer Jesus, eu não nasci conhecendo a Deus, né? Uhum. Eu já passei por momentos difíceis, momentos de tristeza, de agonia mesmo. E nesses momentos, eu não tinha escape, eu não tinha consolo. Então, eu sei o que são momentos difíceis com Deus e sem Deus. Com Deus, são momentos difíceis? São. Continuo passando por coisas difíceis? Às vezes sim, mas eu tenho o Senhor. Eu sei o que é passar por momentos difíceis e não ter o consolo do Espírito. Eu sei o que é você passar por momentos duros, tristes. Às vezes, eu passava momentos difíceis que eu não conseguia me levantar da cama, não tinha força, alegria, não tinha. E eu não tinha o Senhor. Mas nos meus dias difíceis, sem Deus, não eram só dias difíceis. Às vezes você vai ter um dia difícil, uma semana difícil, e às vezes um dia da semana, foi bom. Aí depois vai ser difícil de novo e você não vai ter consolo. Então, melhor é 1000 dias difíceis com Deus do que um dia que é fácil, que é leve, mas depois vai voltar a ser torturante, que vai voltar a ser trevas, porque não vai ter o Senhor. Então, melhor é a gente estar na presença, ter a luz da presença, ter a glória da presença, do que estar longe e ter uma falsa alegria, um palco, um cenário que Satanás monta pra gente cair, se desviar e se distanciar de Deus. É até importante a gente falar isso, porque pode ser que tem alguém nos assistindo que não tem uma vida com Deus, ainda não aceitou a Cristo, né? E é importante você entender isso que a pastora está falando, da ilusão, né? Às vezes você tem essa sensação de que eu estou vivendo uma vida confortável, estou bem, mas a realidade é que a Bíblia fala que tudo passa, né? Esse Mas as mundo que a gente palavras não conhece, passarão, na meu verdade, Deus. esse mundo que a gente conhece já passou, porque o fim dele já aconteceu, né? Uhum. Nós que estamos em outro tempo, é um assunto bem complexo, Complexo. né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o fim já aconteceu. E às vezes a gente fica tão preso na nossa vida ali, achando que aquilo ali já tá bom, já é o máximo, mas não. O que nós precisamos nos apegar é a presença do Espírito Santo de Deus, é E, ter essa vida e com tanto Deus. não é suficiente essa vida longe de Deus, que quem está longe, quem ainda não conhece a Deus, sempre vai ter uma sensação que eu já ouvi de muitos, e é uma certeza, e eu já senti, de estar faltando algo. Tem algo em nós que falta. Meu, tudo vai bem, tudo tá perfeito. E eu trabalho com pessoas, eu trabalho no banco, então eu atendo todo tipo de pessoa, literalmente, questão de financeira, né? Eu atendo pessoas que não têm nada, os recursos são muito básicos, e atendo pessoas que têm de monte, assim, Uhum. muito, muito mesmo. E são realidades diferentes, mas você vê que a carência das pessoas não é, às vezes, o dinheiro ou uma família, um relacionamento. A carência das pessoas é de Deus. Porque tem pessoas que têm tudo, tem toda a estrutura, tem todo o cenário, Tudo aquele palco perfeito, de né? Satanás, Aqui tá na tudo Terra. perfeito. São coisas, às vezes, que não são ruins, tá? Porque o dinheiro não é ruim, ele só não pode ser nosso Senhor. São coisas que, às vezes, a família, os filhos, não são coisas ruins. Você tem que ter, são coisas que são de Deus, né? Mas isso não pode te governar. E aí tem pessoas que têm tudo, têm toda a estrutura, tudo que é possível, e ainda não são completas. Tem um vazio, tem trevas dentro dela, tem tristeza, tem pessoas que são depressivas e que têm todos os recursos. Por quê? Porque falta o Senhor. Tem pessoas que sentem esse vazio, essa falta, esse buraco mesmo no coração e não sabem como preencher. É o que a gente estava falando no começo. Às vezes são tempos de tela ou indo em algum lugar, tentando novas rodas de pessoas, conhecer novas pessoas, tentar se preencher, mas o que falta é comunhão com Deus. Então, às vezes você vai tentar, vai se preencher por um momento, mas depois vai decair de novo, depois você vai sentir falta de novo, porque tem algo que falta. E esse algo é o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos feitos pelo Senhor para ter uma parte dele. Quando ele molda Adão, Eva, ele é específico no soprar da vida. O que dá vida, o que dá sentido para os nossos dias é o sopro de Deus. E esse sopro de Deus nada mais é do que o Espírito.
que lá é retratado em Gênesis como o sopro, né? A vida, o Uhum. espírito, mas hoje a gente entende que é o Espírito Santo de Deus. Então, o que dá esse sentido é porque senão nós somos só barro, e o Uhum. barro tá se deteriorando aqui. Cada dia que passa, cada momento que passa, os nossos dias nessa terra são contados. Mesmo que você não entenda que esse mundo já jaz do maligno e já tá consumado, já tá tudo feito, você entende que você tá acabando. Tipo, Junto com ele, né? o seu tempo tá passando. E um dia vai ser o seu último dia. Tipo, a cada momento que passa é menos um tempo, é menos uma hora do dia, menos um dia da semana, menos uma semana do ano. E vai passando os dias, vai se deteriorando. Mas o que não passa é o Senhor. Então, pode passar tudo, pode tudo ir embora, os dias, a vitalidade, tudo pode cair. Mas a presença é o que permanece. O Espírito é o que traz essa vida. Porque senão a gente é barro voltando pro barro, o pó voltando pro pó. Nós não somos nada. Sem o Espírito não tem vida, logo não tem graça, não tem sabor, né? É igual o sal, se perde, não tem Perde sabor. sabor, perde Perde o sentido. sentido de tudo, porque não tem a presença. E qual dica que você daria, pastora, para essa pessoa que hoje ela está vivendo essa vida sem sabor, sem sentido algum? Como você disse, citou alguns exemplos, né? Pode estar confortável em algumas áreas da vida, ou às vezes não, ou todas as áreas da vida dela está Tá, bagunçada, né? Não tem nada perfeito. Alguns podem estar perfeitos, mas sem Deus, e outros tá tudo bagunçado. E qual é o conselho que você daria para essa pessoa hoje? Primeiro de tudo, eu acharia que é quebrar o coração, né? Entender que Uhum. depende de Deus, Sim. né? Quando a gente vai entender que a gente depende de Deus quando a gente conhece Ele. Então, a minha dica para você que sente que falta alguma coisa, que mesmo, eu tenho tudo e falta algo, ou nada dá certo e preciso de algo, é conheça Deus. Eu já estive em um momento assim, um momento que eu não tinha nada e sentia falta de tudo, e momentos que eu via que, meu Deus, eu tenho tudo, eu tenho estrutura, eu tenho família, mas Tá existia faltando uma, algo. uma dor, um buraco no meu coração. O que falta? E aí, nesse momento, é você conhecer a Jesus. Se você ainda não conhece ele, ou se um dia você conheceu e hoje tá distante, parece que não conhece mais. É igual uma pessoa mesmo. Um dia eu conheci, um dia eu soube tudo dele, mas hoje já parece que nem sei quem é mais. Então, a minha dica o meu conselho, se você conhece ou se você não conhece a Jesus, se você está passando por uma situação assim, que você sente essa falta, esse vazio, esse buraco dentro de si, busque a Deus. Conheça Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que ele era tudo o que eu precisava. Tudo que eu sempre precisei era ele, mas eu não conhecia. Então, quando eu me lembro do meu primeiro encontro com Deus, que eu fui sem acreditar. Eu fui um pouco descrente, assim, não acreditava que Deus ia fazer tudo que ele fez por mim. E quando eu passei por aqueles dias, eu conheci Jesus. Eu ouvi e criei e conheci. E eu conheci tanto ele que eu entendi, meu Deus, era tudo que eu precisava. Era isso, era o molde perfeito do que eu precisava. Então, quando você entende, quando você conhece, você entende que o que faltava era ele. O que faltava era ele. Mesmo, mas eu tenho tudo. Falta ele. Quando você tiver ele, você vai entender qual que é esse sabor de vida. Você ter a sensação de estar vivo. Porque não é quando ele veio se entregar, ele fala que ele não veio para trazer vida, mas vida plenamente, vida plena, vida completa, abundante. Então, quando a gente entende o sacrifício, a gente se rende, a gente aceita ele na nossa vida, aí as coisas ficam plenamente, fica de forma abundante. Já não é mais algo natural, mas tudo é sobrenatural. Porque você entende que é ele, tipo, é ele em tudo. É. É, em tudo, tudo, Ela tá tudo. falando, gente, tá vendo vários louvores aqui na É, minha cabeça. Tu és tudo que eu tenho, né? sim. E se você, né, quer ter essa vida com Deus, comente aqui. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, nos procura ali no Instagram, Ministério Ser Filho, porque nós podemos te auxiliar, né? Nós vamos auxiliar você a como orar, a como ler. Se você estiver aqui próximo da nossa região, seja Guarulhos, Registro, Caraguá, a gente vai te indicar algumas pessoas para ir até sua casa, para te conhecer e para dar esse direcionamento, né? E para você que já tem uma vida com Deus, mas sente ali essa dificuldade, né, do que nós estamos falando de incluir Deus, eu acho, pastora Júlia, que a gente precisa, como você disse, ser grato e ver que as coisas não são comuns, né? Que vou até voltar aqui um pouco a nossa conversa, que
Você falou ali do deserto, que as pessoas começaram a murmurar, porque virou Uhum. comum, né? Os milagres de Deus viraram comum. E a gente não pode esquecer que a gente abrir os olhos não é comum, é sobrenatural. A gente levantar da cama não é comum, é sobrenatural, né? Até a gente vê Exatamente. pela vida agora do Bispo Júnior, né? Do que ele passou, Sim. caiu do telhado, ficou ali na cama. Então ele tinha uma dificuldade de levantar algo que ele fazia. Antes era normal. Pra ele andar antes era normal. E Aí hoje ele anda e fala: Meu Deus, é é sobrenatural. sobrenatural. E a gente esquece. E nós não podemos nos esquecer desses milagres na nossa vida. Então, Desse maná, né? você até falou, tudo vira pequeno com Deus quando a gente reconhece, né? Que abre o olho já é um milagre. Respirei já é um outro milagre, porque quantas pessoas estão no hospital hoje precisando de um oxigênio, porque se desligar o aparelho elas morrem, né? Uhum. Então a sua vida, só de você fazer isso aqui, já é um milagre. Então seja grato. Sendo grato, você vai ficar satisfeito em Cristo, Exato. E né? cada um tem um processo diferente, assim, com Deus. Cada um passa por situações diferentes. Tem pessoas que vão estar em uma situação difícil. Eu posso estar passando por algo, você por algo totalmente diferente. Para nós vai ser adversidade, mas o que vai nos manter em pé é a presença de Deus. E a palavra fala sobre as casas que são construídas, uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. E aí, quando eu construo a minha casa, a minha vida sobre a rocha, que é Cristo, não importa os ventos que passem, a tempestade que venha, eu estou sobre a rocha. Então, logo eu não caio, eu não me desfaço, porque eu tenho estrutura em Deus. E aí, buscar essa estrutura faz com que o seu coração fique firme, alegre, contente, completo em toda e qualquer situação. Porque eu tenho o meu alicerce, que é Cristo. Meu alicerce não é as paredes ou a estrutura. O meu alicerce é esse Cristo, é essa rocha. E aí essa rocha me mantém em pé. E aí quando eu tô sobre a areia, é quando eu não entendo que é Deus, é o plano de Deus. E aí eu começo a questionar, vem o vento, a adversidade, o momento difícil, e aí derruba a casa. E aí tudo cai, tudo parece desmoronar. E aí a gente perde o alicerce, perde o fundo, perde algo para se sustentar, para se segurar, porque não tem a presença. Então, eu acho que a maior segurança que a gente tem hoje é buscar a Deus na essência, assim, para criar estrutura. Eu preciso de estrutura para os dias maus, não só para os dias bons, mas para os dias maus também, porque eles Uhum. vão vir. Então, eu tenho a estrutura quando eu estou em Deus. Eu posso não ter nada, posso chegar num momento que eu não vou ter dinheiro, não vou ter nada, mas eu vou ter a Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente aprende a ser completo, porque é independente. E a minha oração, ela foi e é muito isso. Senhor, pode me tirar tudo. Se o Senhor tirar tudo de mim, e se eu tiver você, eu vou ter tudo. Então, eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje, pela minha família, pelo meu casamento, pela minha igreja. Eu sou grata por tudo, tudo mesmo. Mas se eu perder tudo isso, se tudo hoje desmoronar, e se eu tiver a presença, eu vou continuar tendo tudo e sendo grata por tudo, porque a minha casa não tá sobre a areia, sobre algo que passa, algo que é raso, mas tá sobre a rocha, algo que é sólido, algo firme, algo fiel. Então, quando eu tô com a minha casa aqui sobre a rocha, eu tô completa. Ah, mas eu não tenho nada. Estou Uhum. completa. Ah, mas eu tenho tudo. Sigo completa, contente, inteira. É igual quando. Bem-aventurada. Bem-aventurada. Igual quando eu me casei, as pessoas, elas têm essa ideia, assim, mundana, né, de que a pessoa vai te completar. Tipo assim, vocês vão se completar, lindo, vocês se Vou ser completam. feliz agora que eu Agora eu casei. vou ser feliz. E eu acho que essa é uma fala legal também, que às vezes as pessoas colocam objetivos, assim, pra felicidade. Não, Uhum. quando eu comprar um carro, aí eu vou estar feliz. Não, quando eu conquistar meu apartamento, vou estar feliz. Quando eu receber uma promoção, vou estar feliz. Quando eu tiver um relacionamento, vou estar feliz. E a gente põe esses objetivos, eles vão chegando e você vai vendo que, opa, peraí, Não era tudo que eu não tá pensei. nisso a Você minha vai ver que o, aventurança, não tá você vai ver que o nisso. carro começa a furar pneu, É, né? o A casamento gasolina começa a acaba logo. precisar de manutenção. Você vai ver que a pessoa, ela, né, faz coisas que você não gosta. Sim, você vai O vendo a carro que você, realidade das coisas. O o vento carro vai que, bater. exatamente, o carro que você tanto sonhou, você vê que tem mais responsabilidades, né? Sim, Porque a e gente tudo só vai vê o ter o lado lado bom, o positivo, né, lado das coisas. legal, né? Porque os nossos olhos são muito enganosos, muito. E quando Jesus fala nesse sermão sobre as bem-aventuranças, ele fala de coisas que aos nossos olhos é ruim, mas para ele é o que torna a gente alegre, completa. Tipo assim, que bom que você depende de mim.
Que bom que você entende que eu sou o alicerce. Que bom que você tem a minha presença. Eu acho que Deus, ele tá nos levando para esse lugar de dependência, de amor, de entender mesmo que ele é Senhor, ele é fonte. Quando eu entendo isso, meu, não importa a situação, é como Jó. Bem-aventurado foi Jó. Uhum. E todo mundo usa ele assim, meu Deus, tá sofrendo igual o Coitado. coitado do Jó. Mas bem-aventurado foi o Jó, porque mesmo na situação mais adversa, ele perdeu tudo, tudo foi retirado dele, os filhos, a casa, tudo. Só ficou a mulher porque era um, né? Depois que é Uhum. um, não dá pra tirar. Então, pelo menos o casamento vai estar aí. Mas ele só tinha a esposa, e até a esposa falou: abandona esse Deus, Amaldiçoa morre, ele. tipo, vai embora. Mas mesmo sem nada, ele amava Deus. Ele tinha Deus. Então, mesmo questionando, porque quando você vai ler, a gente fala, não, quero ser como Jó. Jó questionou demais a Deus. Você vai ler, Deus tem que Uhum. falar, você estava lá quando eu nomeei os animais? Você sabe de tudo? Porque Deus teve que mostrar, peraí, eu sou o Senhor. Eu Teve conheço que dar tudo, eu um sei de sacode tudo. nele. Para que Jó entendesse. Às vezes a gente precisa desse estralo para entender. Despertar. Peraí, o Deus que nomeou os animais, que criou a terra, os céus, tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô tocando, esse mesmo Deus falou que cuida de mim. Se ele cuida de mim, se ele tem um plano para minha vida, o que tenho eu a questionar? Que pergunta eu Quem posso sou eu? fazer? Por que eu perguntaria para ele o porquê? Senhor, por que comigo? Por que não com você? Se Deus tem um plano perfeito, por que não comigo? Então, não questionar a Deus, mas entender que ele é perfeito. Ele como Senhor, criador de todas as coisas, esse mesmo Deus grandioso é grandioso sobre a nossa vida. Ah, mas Deus não se importa. Deus se importa. Com os detalhes pequenos e os grandes. Deus se importa. Deus, ele tem um plano para cada coisinha, mesmo que você pense não, mas Deus não iria se envolver nisso. Se você envolver o Senhor, ele vai se envolver e o plano vai ser perfeito. Então a gente tem que se lembrar, assim, se colocar no lugar de amar a Deus, assim. Eu acho que o que sustenta um cristão, um homem e uma mulher de Deus, é amar a Deus. Sobre Não é todas as sobre coisas. todas as coisas. Não é, às vezes não é a igreja, não é a equipe, não são os irmãos. Essas coisas são muito importantes, fazem diferença. Mas se você não ama a Deus, se você não tiver amor, não adianta nada. É o que a palavra De fala. nada serei. Nada, não adianta nada. Vai ser como um prato que retine, vai ser. Não vai adiantar, porque não tem amor. Porque o amor é aquilo que faz com que aquilo tenha sentido, com que o sacrifício tenha sentido, a vida tenha sentido. É esse amor, é amar a Deus. Então, quando a gente ama a Deus, o amor por ele é tão maior do que todas as coisas, que se for tirado tudo de mim, Senhor, eu considero nada perto de você, porque eu amo Uhum. mais você. Eu acho que o amor de Deus tem que ser o primeiro lugar, a comunhão com Deus tem que ser o primeiro lugar, porque aí eu vou ser satisfeito, porque aí eu tenho a Deus. Eu sou tão cheia de Deus que não importa o restante, eu posso transbordar a presença, porque eu estou cheia, eu busco Ele, eu tenho Ele na minha vida, então eu tô completa. Meu Deus, gente, não sei vocês, mas eu estou sendo muito edificada aqui. Que maravilhoso. E isso daqui é só um pré-únicas. Meu Deus, meu coração, ele Então, você, tá no mulher que alto. faz parte do nosso ministério, não pode ficar de fora, porque esse podcast, tenho certeza que Deus falou no seu coração. E, como eu disse, é só um pré daquilo que Deus vai derramar no grande dia. E como a pastora nos lembrou, né? Começa pelas mulheres, mas vem um derramar em toda a igreja, né? Então, o Todos vão homem vai receber. chegar em você também, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Estamos chegando ao fim. Está Ah. muito maravilhoso esse bate-papo. Estou aprendendo muito. E antes de encerrar, eu queria indicar um livro aqui para quem está nos assistindo. Bem-vindo, Espírito Santo. Tem aqui no nosso store, então você pode adquirir esse livro aqui aos domingos ou aqui nas terças-feiras no discipulado. É maravilhoso e até como estou Esse mostrando livro é ele maravilhoso. porque traz muito aquilo do que nós estamos falando, né? Uhum. Você só vai ser feliz, satisfeito, bem-aventurado em Cristo se você entender quem é esse Espírito Santo, quem é esse amigo, quem é esse conselheiro, auxiliador que Jesus te entregou. Você sabendo quem ele é, você vai ser grato a Deus
pela existência dele ali em Aprender você. a ouvir ele, né? Convidar ele, Exato. ter tempo com ele faz toda a diferença. Então, lógico que é muito importante também você acompanhar uma leitura de um livro com a palavra de Deus, né? Tendo os dois Primeiro lugar. ali. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e complementa com o ensinamento de alguém. É algo que eu aprendi que livros devocionais de pessoas, isso daqui, pastora, sabe o que é? É um leitinho. Por mais maravilhoso que esse livro seja, isso aqui é um leitinho. A feijoada é aquela que a gente É ministrado, né? é ministrado. Quando a gente faz o nosso devocional, quando você vai ler a Bíblia, é ali que você está comendo uma feijoada, porque é Deus falando com você. Aqui ele falou com uma pessoa e ela está ministrando a sua vida. Mas Deus fala com você nos devocionais. Por isso que é importante, nós também temos Bíblia aqui no nosso Store. Se você ainda não tem, pode adquirir aqui também. Ou pode também baixar o aplicativo da Bíblia. Graças a Deus, nós temos, né? Temos a tecnologia ao nosso favor. Não é só o Satanás que está usando o digital, nós também. Por isso que estamos aqui no Ser Filho Cast. E é isso. Espero que essa palavra tenha ministrado o seu coração. Como eu disse lá no começo, compartilhe com alguém, que eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. E se você é da região de Guarulhos, Registro, Caraguá, nós temos um Ministério Ser Filho nessas regiões e você pode vir nos visitar, caso você não nos conheça. E você que já é membro, né? Já faz parte, comenta aqui. Esteja conosco. Não Esteja nos deixe falando sozinhas. Comenta o que você achou desse podcast também. Se você estiver passando por alguma situação adversa, procure os pastores aqui do ministério para que nós possamos te encorajar e te lembrar de que Deus está contigo. E é isso. Quer deixar algum recado para eles, para a gente finalizar? Eu acho que é isso mesmo. Concordo, assino embaixo em tudo. E é isso. Acho que o segredo de ser uma pessoa bem-aventurada é conhecer a Deus, buscar a presença de Deus. E se você, de repente, não se sente assim, talvez pela situação, pelo seu coração, pelas diversas, né, coisas que podem ter acontecido ou estão acontecendo com você, se lembre de que o Senhor é contigo. Mas mesmo que, eu estou longe dele, Deus é contigo. E se Deus é contigo, não importa o que esteja acontecendo com você. Volta os seus olhos para o Senhor, busca a Deus, você vai ver que como as coisas vão melhorar dentro de você. Às vezes o fora não vai ter alteração, mas dentro de você, Deus vai ser o que consola, o que dá sustento, o que te dá alicerce para continuar, ser forte e corajoso. Então, que você pegue essa palavra, essa conversa, leve para o seu coração, busque o Senhor, não fique só nas nossas palavras, né? Mas que o Espírito Santo esteja com você também, que você ouça a voz de Deus, que você receba o Espírito aonde você estiver e que por mais difícil que seja, que o Espírito toque o seu coração e mude o seu cenário, a sua mentalidade e todo o seu redor para que tudo venha glorificar a Deus. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não importa o quão fundo o seu poço esteja, ele é suficiente para chegar até aí, cuidar de você, te amar. E nós estaremos aqui para te ajudar também. Então, sempre serão muito bem-vindos. Fiquem à vontade para nos procurar, estamos aqui sempre. E se você é de longe, né, não é dessas regiões que eu citei, pode nos procurar também por mensagem, comenta aqui, que a gente pode passar também um contato de algum pastor para te ajudar aí no que você precisar. Amém? Nem que seja em oração, que é o mais importante. Imagina todos nós orando pela sua causa. Fortíssimo. Deus diz que nós unimos, né? Se dois estiverem ali, ele vai estar no meio, então pode nos procurar, amém? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, nos vemos no próximo episódio.